E aí, galera, maravilha da natureza, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado aí no seu assento, preparado para mais uma aula. Hoje, começando uma parte maravilhosa da física chamada termodinâmica. A grande intenção da termodinâmica, galera, é chegar no funcionamento das máquinas térmicas. E para nós chegarmos lá no funcionamento das máquinas térmicas, a gente tem um longo trajeto a percorrer que começa com o estudo dos gases. Esse estudo dos gases, galera, costuma ser bastante tratado também na parte de química. Então vocês vão perceber que alguns conceitos são os mesmos, obviamente, porque a natureza é uma só, né? Os mesmos que vocês viram lá na parte de química, tá? Então, o estudo dos gases se baseia no gás ideal ou no gás perfeito, ou seja, é um modelo de gás que a gente estuda que as previsões com esse modelo nos fornece se assemelham muito ao que acontece na prática, beleza? Então, o que é um gás ideal? O gás ideal é aquele formado por uma infinidade de moléculas, só que essas moléculas não apresentam volume próprio. É como se fossem pontinhos. Então, quando a gente se referir ao volume do gás, na verdade, nós estamos nos referindo ao volume do recipiente que contém esse gás. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe dos gases ideais. Outro detalhe que está aqui é as forças de coesão entre as moléculas são nulas. Tá? Não existem aquelas forças de coesão. Nós sabemos que nos gases essas forças de coesão são pequenas. No gás ideal, né, essas forças são ignoradas, elas são nulas. Só vai ter força entre as moléculas quando elas chocarem umas com as outras. Aí a gente vai ter a força de interação entre as moléculas, ou entre elas e o recipiente, beleza? Um gás ideal ele não sofre mudança de estado, por mais que você comprima ele, o ideal não chegaria a liquefazer, tá? Aliás, a diferença de vapor e gás é justamente essa. O vapor você por compressão liquefaz ele e o gás não. E esses choques entre as moléculas são choques perfeitamente elásticos, ou seja, não há perda de energia quando essas moléculas se chocam. A rigor, nós não precisamos de forma alguma memorizar essa sequência aí de características, belezeira, galera? Porque nós sempre vamos tratar de gases ideais. Então, para caracterizar o gás, a gente vai estudar três variáveis de estado, que são volume, temperatura e pressão. Volume no sistema internacional é em metros cúbicos, mas aqui a gente usa muitas vezes em litros, centímetro cúbico, tudo bem. A pressão no sistema internacional é o pascal, mas é muito comum usar um ATM, né? Um ATM é 10 a quinta pascal aproximadamente. Agora a temperatura é sempre em Kelvin, tá? O nível de agitação das moléculas é sempre em Kelvin, não pode usar em Celsius. E lá nas aulas de termometria a gente estudou que passar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Então a gente vai usar os gases por conta dessa propriedade que ele tem, essa compressibilidade e essa expansibilidade. Isso lhe dá uma propriedade que vai nos ajudar lá na frente na conversão da energia térmica em energia de movimento, que é o que a gente aproveita das máquinas térmicas dos motores, belezeira? Muito bem. Então, essas três variáveis, elas se relacionam, galera, com uma equaçãozinha que é essa daqui, ó. Se nós pegarmos o produto da pressão do volume e dividir pela temperatura, vai dar uma constante. Essa constante, galera, de proporcionalidade, ela é dada pelo número de mols, que é a quantidade do gás vezes esse R, que é uma constante de proporcionalidade, belezeira? Então nós chegamos na famosa equação PV igual a nRT, tá? Então essa equação, o produto da pressão vezes o volume é igual ao produto do número de mols, a quantidade de gás, o R, que é a constante, e a temperatura em Kelvin. Esse R, dependendo das unidades que usarmos de pressão e de volume, tem número diferente. Por exemplo, em química, o mais usado é 0,082. Esse número usa-se quando? Quando a pressão está em ATM e o volume em litro. Tanto é que é 0,082 ATM vezes litro por mol vezes Kelvin.
tá? Se for das unidades do sistema internacional, que é o que a gente mais usa aqui na física, a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, esse valor seria em torno de 8,3 Joule por mol vezes Kelvin, tá? O produto de Pascal vezes metros cúbicos, a gente vai ver que chega no Joule, que é a unidade de energia. Fechou? Então, essa é a equação, né? Essa é a equação de Clapeyron. Maravilha? Quando a gente trata de transformações gasosas que passa de um estado para outro, nós podemos estudar três especiais, que são as isobáricas, as isotérmicas e as isovolumétricas. Uma transformação é chamada de isobárica quando a pressão é mantida constante. Se a pressão é mantida constante, a gente pode igualar o número de mols nos dois casos, né, no estado 1 e no estado 2, e a gente chega nessa relação que você está vendo aí, ó. Ou seja, mantendo a pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se você dobra a temperatura, né, tem que dobrar o volume para a pressão não mudar. Se você triplica a temperatura, tem que triplicar o volume para a pressão não mudar. Plotando isso num gráfico, né, vamos pôr no gráfico aqui, ó, nós teríamos essas retas que passariam pela origem, tá? Aqui numa pressão P1, aqui numa pressão constante P2, e esse pontilhado é porque na natureza não existe o volume zero e a temperatura 0 Kelvin, certo? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que está representando uma situação da natureza. Então, a gente não pode passar essa reta por aqui como nós faremos na matemática, beleza? Mas, quanto maior a pressão em que ocorre a transformação, mais inclinada vai estar essa reta. No caso do volume constante, nós temos três nomes para a mesma transformação, galera. É a isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Nessa, o volume é constante e quem fica proporcional é a pressão e a temperatura. Então, se você mantém o volume e aumenta o nível de agitação, você aumenta a pressão. Dobrou a temperatura, dobra a pressão. Triplicou a temperatura, triplicou a pressão. Então, pondo no gráfico aqui, nós também teríamos essas retas que passariam pela origem. Passariam porque na natureza não acontece esse ponto 00 aqui. Quanto maior for aquele volume que você for mantido, que você mantiver na transformação isovolumétrica, mais inclinada vai estar essa retinha aqui. Beleza? E por fim, a lei de Boyle, que é a da temperatura constante. Quando a temperatura está constante, aí a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, mantendo o nível de agitação, você dobrou o volume, a pressão cai pela metade. Você triplicou o volume, a pressão cai para 1/3. Então, aqui, se a gente for pôr no gráfico a relação da pressão com o volume, que é o gráfico mais importante, que a gente vai ver em breve, nós teremos essas curvas aqui chamadas de isotermas, tá? Então, aqui, ó, essa curva aqui seria a transformação acontecendo numa temperatura T2, essa daqui numa temperatura T1, e quanto maior for a temperatura, mais essa curva vai estar afastada aqui do eixo de P e V, tá? Então, se você tem duas curvas e uma que está mais afastada que a outra, essa daqui mais afastada é porque a transformação está acontecendo numa temperatura maior, belezeira? Em Kelvin, sempre em Kelvin. Quando a gente junta toda essa parada, nós podemos chegar numa equação chamada de equação geral dos gases perfeitos, que relaciona as variáveis de estado 1 para o estado 2. Então vamos supor que a gente mantém o número de mols. No estado 1 nós temos P1, V1, T1. Essa transformação acontece P2, V2, T2. Vamos supor que tenha mudado todas as três variáveis. A gente pode relacionar esses dois estados pela lei geral dos gases perfeitos. Belezeira? Esse é o caso quando nós temos um número igual de mols no estado 1 e no estado 2, tá? Então, não mudou a quantidade de gás, ok? E, por fim, se a gente tem um número diferente de mols, vamos supor que a gente misture 2 gases, 3 gases. O que nós vamos fazer? Somar o número de mols, certo? Aí nós temos o número de mols da mistura, é o N1, N2, N3, vai somando, tá? Como N é P vezes V sobre RT, isso a gente pegou a equação de Clapeyron e isolou o N, nós poderemos escrever o que parece uma coisa muito psicodélica, calma, nós poderemos escrever isso daqui, ó. Ó,
PM, VM, RTM, que é o número de mols da mistura, isso do 1, isso do 2, isso do 3 e assim por diante. Então, se a gente corta o R, nós chegaríamos nessa equação. Se você tem 2 gases, esse termo some, só sobra esse. Se você tem um gás, só sobra o que a gente já viu no slide passado. Beleza? Então, quando muda o número de mols, você tem que partir da equação de Clapeyron. Então essa é o apanhado sobre as misturas, sobre as transformações gasosas que a gente precisa conhecer, tá? Falamos das 3 especiais, que é quando uma das variáveis fica constante e as outras 2 mudam. E também falamos da lei geral, que relaciona um estado inicial com um estado final, tá? Quando mudam todas as variáveis. Se vocês perceberem, sabendo a lei geral dos gases, você chega nas particulares, é só cancelar quem que está constante de um estado para o outro. Fechou? Então, tamo junto. Maravilha da natureza. Espero que vocês tenham aproveitado. E lá nas próximas aulas de termodinâmica, daremos um enfoque mais físico no estudo dessa parada. Grande abraço e até a próxima. Valeu!